Olá pessoal, hoje nesse vídeo vou ensinar a vocês a usar a criar classes usando JavaScript. Vocês vão ver que a orientação de objetos no JavaScript era um pouco diferente de outras linguagens de programação. Mas não é por isso que não existe orientação de objetos no JavaScript. Sim, existe orientação de objetos no JavaScript. Ela é usada, ela é até bastante usada. E hoje vou ensinar como se implementa essa orientação a objetos no JavaScript. Aqui eu tenho um código aqui, mas eu vou refazer ele aqui com vocês. Primeiramente, no JavaScript, para mim criar uma classe, eu primeiramente preciso criar uma variável. Eu vou criar essa variável aqui. Eu vou criar uma classe chamada pessoa, né? Pessoa, na barra pessoa, onde essa variável, para se tornar um objeto, para se tornar uma classe, ela necessita que injete nela uma função anônima. O que é uma função anônima? Função anônima, ela é um artifício existente em linguagens funcionais para que você consiga trabalhar de uma maneira melhor usando variáveis. E o JavaScript usa isso todo dia, usa isso toda hora. É uma funcionalidade que ajuda bastante na codificação. Se vocês quiserem mais mais algum conteúdo, você pode pesquisar aí a parte de função no JavaScript e em outras linguagens de programação. Beleza. Perceba que eu criei aqui uma variável pessoa e aqui eu vou criar uma função. Como ela é anônima, não tem nome. Eu não vou colocar nome para ela. Aqui dentro eu coloco os atributos que eu quero que seja passado assim que for criado um objeto. Vou colocar aqui alguns atributos como nome, idade, sexo. Ok? Isso daqui é semelhante ao método construtor. Método construtor. Método construtor da classe pessoa. Ok? Aqui dentro eu vou simplesmente criar as minhas variáveis do escopo da classe. Vou criar aqui as variáveis. Vou criar uma variável nome, onde ela vai receber um nome, só que esse nome é o passado como parâmetro e esse nome é apenas um atributo da classe. Vou criar aqui um atributo chamado idade, no qual eu vou atribuir ele imediatamente com o passado como parâmetro. O mesmo eu vou fazer com sexo. Beleza? Tendo isso, eu tenho aqui a minha classe e ainda por cima eu tenho aqui o meu método construtor. Ou seja, eu criei meu método construtor com todos os meus atributos,
com os meus atributos e já atribuindo a eles os valores passados para a criação do objeto. E isso daqui é simplesmente o conceito de métodos construtores de orientação a objetos. Vamos ver se isso funciona. E vou mostrar daqui a pouco. Vou criar aqui uma variável P, onde ela vai receber um objeto de pessoa, onde eu vou passar como parâmetro Lucas, idade 21 e sexo masculino. Okay. Criado meu objeto, eu vou tentar usar aqui o alert. E nesse alert eu vou tentar acessar um atributo desse objeto. Vamos ver se vou obter resposta. P é meu objeto. Eu vou tentar acessar o objeto, o atributo nome. Ok. Vamos ver se isso vai funcionar. Não funcionou. Por que não funcionou? Como em outras linguagens de programação, existem atributos públicos e existem atributos privados. Mas em JavaScript eu não posso criar um atributo explicitamente eu não posso criar um atributo diretamente com o nome private aqui, ou nome público. No JavaScript, eu simplesmente tenho duas conversões. Se eu usar var e o nome do atributo, eu só consigo utilizá-lo dentro do escopo da classe. Se eu mudar esse var para this, eu mudo o meu escopo. O escopo ele é público. O escopo dessa variável se torna público. Ok? E nos de baixo aqui que estão var apenas, eles continuam sendo privado. Vamos ver se isso funciona. Se agora vai funcionar. Percebeu que funcionou. Por quê? Se eu coloco this ponto alguma coisa, eu simplesmente estou dizendo para o meu navegador que eu vou querer que essa variável tenha escopo público, escopo da minha para qualquer um que fizer uma instância dessa classe. Agora, se eu simplesmente criar uma variável e não dizer a qual classe ela tem a propriedade, ela não vai entender que essa idade existe, pois ela é apenas uma variável de escopo local. Quando eu coloco this, ela passa a ser uma variável de escopo de pessoa. Ok? Se eu criar apenas uma variável simples, ela tem escopo apenas dentro dessa função. Beleza? Ok. A parte de método construtor, criação de atributos, encapsulamento de atributos, é isso. Agora,
eu vou ensinar a parte de métodos. Como criar um método além do construtor. Porque o método construtor está implícito aqui. Mas aqui eu consigo criar outros métodos. Eu consigo criar outros métodos do escopo de pessoa. E eu consigo da seguinte forma. Eu simplesmente vou criar uma variável. Como eu quero que meu método seja público, eu vou colocar this ponto. E eu vou colocar aqui get nome. Beleza? Vou colocar get nome. Só que isso aqui não vai funcionar. Como uma variável, como eu fiz aqui para a criação da minha classe, do meu método construtor, eu preciso criar aqui uma função anônima. Eu vou criar aqui um function. Eu criei aqui uma função anônima. Ela vai ter atributos? Não. É apenas um get. Eu só apenas vou pegar o valor atual da atual instância da minha classe. Eu vou vir aqui e apenas fazer return this.nome. Só para ficar mais certinho, eu vou tirar aqui a visibilidade pública dele. Vou deixar ele como privado. E os atributos privados, eu não preciso colocar this.nome aqui. Ele já entende que ele já entende nome. Ele já entende o nome, esse nome que é esse nome. Beleza? Então, eu consigo fazer dessa forma. E aqui, vamos ver se vai funcionar esse método. Get nome. Perceba que funcionou. Criei aqui um método get nome, onde ele não tem nenhum atributo, ele não está sendo passado nenhuma variável, nenhum valor está sendo passado para a chamada dele, e estou retornando apenas um nome. Beleza? E aqui eu não preciso definir o escopo, pois variáveis do tipo private eu não preciso definir escopo, pois elas têm valor apenas dentro da função anônima, apenas dentro da classe. Beleza? Agora eu vou criar aqui um set nome. Da mesma forma, tenho que injetar uma função anônima, onde aqui eu vou pegar como parâmetro o nome. Para não dar conflito, eu vou colocar N maiúsculo aqui, para não dar conflito. E aqui eu vou fazer a atribuição do nome recebe nome. Ok? Agora vamos usar o set nome. E vou colocar aqui como parâmetro o nome João. Vamos ver se meu get nome ele vai pegar Lucas ou João. Vou aqui, salvei no F5 e pegou o João. Perceba que meu getSet, meus métodos getSet estão funcionando. Os métodos getSet para nome estão funcionando. Eu posso fazer meus métodos getSet para idade,
caso. Idade. Para idade e para sexo. Só que para sexo eu vou ter uma restrição. E essa restrição é de que eu vou querer que o sexo seja apenas uma letra. E que essa letra seja ou M ou F. Eu não vou aceitar outros tipos. Então aqui eu vou fazer uma regra. Eu vou verificar se o sexo passado como parâmetro, ele é idêntico a M ou sexo é idêntico a F. Eu não vou aceitar outros tipos de sexo. Feito isso, eu consigo, se os valores são M ou F, eu apenas atribuo a minha variável, o meu atributo sexo. Nosso sexo recebendo sexo. Caso contrário, eu vou colocar um alerta aqui dizendo sexo inválido. Beleza? Vamos ver aqui. Ok. Aqui embaixo eu vou tentar fazer você tenta setar o sexo e vou colocar masculino. Vou tentar. Vamos ver se isso está funcionando. Sexo inválido. Ou seja, ele não conseguiu setar o sexo, pois ele está fora dos valores previstos. Então, isso daqui, nessa videoaula, foi ensinado a criação de uma classe na hora usando JavaScript, função anônima, questão de criação de método construtor, a criação de métodos internos da função, escopo de variáveis e também um pouco sobre encapsulamento. Beleza, essa aula é apenas uma introdutória sobre orientação a objetos e até mais. Na próxima aula provavelmente vou trabalhar com herança, a parte de herança de JavaScript, e futuramente estarei trabalhando com uma sequência de aulas relacionadas a desenvolvimento multiplataforma usando JavaScript e o Ionic Framework. Beleza? Até mais. E gostou do vídeo, por favor, comente, dê uma curtida e até mais. Espero que tenha ajudado. Falou.